Vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre a ferramenta de BI, essa aqui é de ações do Brasil e dos Estados Unidos. Eh, Aqui tem algumas informações bem relevantes, então aconselho todo mundo, na primeira vez que for acessar, que observe bem essas informações. Eh, Resumo, esse resumo aqui, ele vai sempre estar público, tá? Essa é uma ferramenta que futuramente ela vai ser paga. Porém, essa parte aqui, a gente vai deixar sempre ela no plano free. Com essas informações, elas já são super úteis, tá? Com isso aqui você já vai ter uma direção. O que que ele tem aqui, né? Dados básicos, eu não vou focar muito em dados básicos, né? Logo após o valor da ação, lembrando que esse valor é do dia anterior, ele não é o valor do dia atual. O valor justo 2, aqui a gente vai trabalhar com alguns valores justos, tá? Todos os valores justos, as fórmulas, né, não é criação minha, mas ela vem já de uma base, são fórmulas de grandes casas de análise, tá? A gente foca bastante no mercado americano, na base de dados americana. A fórmula, se você vir aqui, ó, nas dúvidas e colocar aqui justo, vou colocar valor justo, mas eu já vou. Aqui ele vai ter, ó, valor justo 1, valor justo 2. No 2 aqui ele já vai ter todos os dados como é feita essa fórmula. A gente trabalha bastante com dados projetivos, né? Tem algumas coisas de inteligência artificial e com certeza a parte de preço justo em cima de fluxo de caixa, porque a gente sabe que o preço justo por fluxo de caixa, qualquer economista entende que é a melhor fórmula aí que a gente tem para realmente ter uma base de fundamentos bem sólida, tá? Então, aqui vocês vão ter todas as informações necessárias. Qualquer dúvida ali, no home ali vai ter os meus dados, podem mandar e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa eu vou ficar feliz em responder. A avaliação com relação ao preço justo e o potencial de crescimento, né? Os proventos dos últimos 12 meses, né? A média, eu gosto muito de trabalhar em cima de média, não só na parte dos 12 meses. Ao VPA, né, PL, aqui tem um pouco de análise técnica, que é o IFR, né, para saber um momento ideal para a compra, a mínima das 52 semanas. Né. Aqui tem um cálculo de Benish, aqui ele é uma fórmula também, tem lá na explicação como é feita essa fórmula. Tem a história de Benish também, então são pessoas que foram relevantes para o mercado financeiro, então eu trouxe essas informações dessas pessoas. Ele consegue detectar a fórmula dele se existe manipulação dos dados contábeis. Bem importante, tá? Essa informação para quem quer construir uma carteira a longo prazo. Número de Piotrowski também, né? Aqui tem a explicação. Aqui, essa aqui também tem a explicação. LPA, Moharan, que é o G-score, também tem explicação aqui. Valor justo de acordo com Benjamin Graham e o valor justo de acordo com Peter Lynch. Essa pontuação aqui, ela vem da mesma base do valor justo 2, né? Uma pontuação que, que tem uma base bem sólida, né? Com uma construção de mais de 10 anos. Vê aqui que a gente tem a pontuação média de 10 anos e a pontuação média de 5 anos. Lembrando que podem haver empresas que não têm 10 anos de operação, né? No caso da Ambev aqui ele tem, mas tem empresas que não vão ter, então essa média aqui ela pode distorcer, então bastante cuidado com relação a isso. Esse aqui é o básico que essas informações vão ser sempre free. Nas informações que daí a gente vai pegar um pouco mais de detalhe, aí a gente se aprofunda um pouco mais, né? O que ela vai ter aqui? O valor justo 1, que é uma outra base, uma outra fórmula que muda algumas coisas ali. Valor justo 2, tá? Projeção do valor justo 1, projeção para o primeiro ano fiscal, segundo ano e terceiro ano fiscal, né?
valor teto de dividendo pelo dividendo yield atual, que é o dividendo dos últimos 12 meses, tá? A alta de acordo com esses pagamentos de dividendos que foram feitos, tá? O valor teto de acordo com o DPA projetivo, a projeção de dividendos para os próximos 12 meses. E nesse caso aqui a gente usa a fórmula que é conhecida por alguns. O Barsi utiliza essa fórmula, onde que ele coloca que no mínimo que ele quer receber de dividendos é 6%. Então é uma fórmula bem interessante para quem quer construir uma carteira com base em dividendos e no longo prazo. Esse é o cálculo de acordo com que o mestre Barsi ele utiliza, né? Então aqui tem outros dados. Aqui em cima tem bastante dados com relação aos proventos, né? Que são a média, o mínimo, o máximo. Payout, vai ter explicação de cada indicador desse, né? Por isso que eu não vou detalhar aqui. E nesse caso aqui, a gente tem os outros são repetidos, né? A gente já teve lá na primeira página. Isso aqui eu vou detalhar um pouco mais, que é com relação a um cálculo de Factor Invest. Então, se você não conhece isso, é bom analisar. Aqui em dúvidas também você vai ter aqui detalhes sobre Factor Invest. Mas aqui utiliza muito inteligência artificial para chegar nesses dados, né? Então, a gente tem avaliação de setor, né, com base nisso, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e fluxo de caixa. E os dados é até do segundo trimestre de 2024. Essa informação é muito interessante, ela tem informação técnica, informação de fundamentos, então ele tem cálculos projetivos, então é uma base muito sólida, tá? Também vem de fora do Brasil, essa base, eu não posso dar detalhes de todas as empresas que têm esses dados, mas são utilizadas pelas maiores corretoras do mundo. Então, em detalhe, seria isso, tá? A gente tem informação também de empresas americanas, né? Essas mesmas informações, tá? Esqueci de falar, mas aqui são dados técnicos, né? Bem interessante, principalmente a questão do IFR, é um dos indicadores mais utilizados do mundo. Então, seguindo mais ou menos esse indicador com uma base de fundamentos, a probabilidade de errar é bem difícil, né? A gente tem aí movimentos daí naturais do mercado, movimentos de correções. Então aqui é do mercado americano, né? Tem a maioria das empresas aqui. Aqui a gente tem uma espécie de relatório, então se você tem interesse em fazer alguns tipos de filtros, esse aqui é o momento. Que, por exemplo, eu quero empresas que o setor aí, ele é do setor de saúde. Eu clico aqui, ele vai dar do setor de saúde, é o segmento, né? Percentual de dividendos, eu quero acima de 1%. Ele vai aparecer aqui só empresas que pagaram no mínimo 1%. Vamos colocar aqui só empresas do Brasil, para esse modelo. Então aqui tem empresas que só pagaram 1% de dividendos. Aqui limpa o filtro, tem uma borrachinha aqui. Pela média de dividendos, né? Avaliação da IA, que é o cálculo de Factor Invest, só que é o setor bom ou normal. A gente não quer setor péssimo e ruim para investir, tá? O valor justo aí tem algumas legendas, tá? Aqui elas são legendas diferentes, mas isso aqui é uma opção que, quem sabe, na segunda versão eu deixo elas padronizadas. A inteligência artificial, se ela está comprando ou não, então se eu clico aqui, ela já vai dizer todas as empresas que ela está comprando. Enfim, aqui tem outros filtros que daí vocês podem analisar melhor. Desculpa. Então notem que aqui a IA está comprando, já vem algumas empresas, mas o que acontece? Como que é a minha análise, né? Eu olho aqui, ela está comprando, mas o preço justo aqui não está batendo, né? E notem aqui que eu fiz uma média do preço justo 1 e o 2, tá? Então, nesse caso aqui, é uma empresa que eu faço uma análise mais detalhada sobre essa situação, entendeu? Então, o que é a ideia? De eu ter uma empresa, né? Gostei dessa empresa, quero investir. Eu acertar o melhor momento e saber se ela está barata ou cara, né? Com base em... Eu vou filtrando e vou validando, né? Validou. Imagina pegar uma empresa, o banco ABCB4 aqui. A IA está comprando, né? Ela não manipula dados. Tá? Se a gente for colocar aqui qual a probabilidade de manipulação de dados, né? Então, não manipula dados, eu vou colocar aqui.
Então, pô, não manipula dados, tá barato, né? Pô, paga dividendos? Paga. É o valor pelo DPA estimado, né? Tem 19% de crescimento. Então, começa a ficar interessante. Ó, então, aqui tem vários detalhes, se a IA está comprando ou não. Setor, né? Ó, eu cliquei aqui no Shift e no scroll do mouse. Ele já vai passando automático, vocês vão podendo fazer a avaliação, uma análise bem precisa, né? No final tem o IFR, eu gosto sempre de comprar nessa situação IFR ali abaixo dos 40. Então, tá um cenário ideal para quem gostaria de investir no banco ABCB4. Lembrando que ele vai validar as informações, o teu estudo, né? Então aqui tem um detalhe melhor. Aqui, no dinheirinho aqui, a gente vai ter alguns gráficos, alguns filtros também. Vocês podem se aventurar aqui, muito focado em dividendos, né? Então, essa aqui é a área de dividendos. Nesse aqui, ele vai ter dados para day trade. Então pensa assim, day trade ou o cara que é trader mesmo, né? Ele pode criar os filtros aqui. Aqui eu tenho alguns filtros padrões que eu uso, né, nas minhas operações pessoais, que são, ó, ideias de day trade. Eu clico aqui, ele já tem filtros específicos dizendo que, pô, essas ações aqui estão interessantes para day trade. Seja, aqui é do lado comprador, tá? Ideia C é de compra. Entendeu? Pô, eu vou comprar aqui. Ele vai usar muito aqui o IFR, ó, o IFR em 35, 20, então tá interessante. Ah, não, eu quero ideias para swing trade. Então tem aqui. Aí ele vai começando a moldar o filtro para fazer um swing trade. E position trade também, qual o melhor momento. Pô, quem sabe aqui na segunda versão eu coloco quais os filtros aplicados, né? Eu vou ver aí para fazer essa alteração. Da mesma forma, ideias para venda no day trade. Ideias para venda aqui ó, não apareceu nenhuma. Ideias para venda no swing trade. Então essa empresa aqui está um risco. Ó, por mais que o preço justo está alto, provavelmente esses indicadores aqui, ó, potencial manipulação contábil ou práticas contábeis agressivas, né? Então essa aqui ela tem um risco aí para ter uma queda a curto prazo. Às vezes eu olho a IA, ó, a IA está vendendo, tá? Então, isso aí, por isso que para swing trade, esse aqui é um ativo que, quem sabe, você tem uma visão para venda, né? Ideias para vender no position, que não tem nenhuma. Beleza, aqui limpa o filtro geral, né? Então, clicando aqui, ele vai limpar tudo. Aqui eu tenho a ETF do Nubank, tá? NDI V11, é um ETF que tem uma base de estudo bem legal, é bem interessante esse ETF. Então, eu trouxe aqui quais são os ativos que essa ETF está posicionada, aqui o percentual de participação. Então, se você gostaria de ser trader e quer ter uma direção melhor, uma base mais sólida, é excelente começar com uma ETF e às vezes ir se posicionando de acordo com o que eles estão comprando. Lembrando que essa ETF, o objetivo é pagar dividendos mensais, tá? Beleza, aí depois a gente tem aqui, eu coloquei aqui a carteira valor. A carteira valor aqui tem a explicação que ela reúne 10 ações mais indicadas pelas corretoras que participam, né? E aqui tem o link também que vai direcionar, explicando. Ó, são 14 casas que escolhem mensalmente, no dia 1º, vão ter as ações mais indicadas por essas corretoras, né? Tem ali o valor justo delas, então às vezes você quer seguir a carteira de valor, tem o valor justo dela. E o melhor momento também aqui vai ter, ó, a IA está com ela em carteira, ó, a IA está em alerta para compra. Então pode ser bem legal essa análise em cima da carteira valor. Aqui tem o índice Bovespa, né? Todas as ações compõem o índice, a sua participação. Da mesma forma, tem os detalhes, né, de cada situação, dados de fundamentos. Você pode analisar também a participação por código, enfim, aqui tem explicação certinho. E aqui é para tirar as dúvidas, né? Então, qualquer dúvida que tu tenha aqui sobre os indicadores, eles vão ter aqui em detalhes, inclusive o exemplo. Espero que você goste dessa ferramenta, que aproveite, que te dê uma direção assim bem sólida. Assim, ó, e me sigam nas redes sociais e se
gostaram também, ficaria agradecido aí se vocês trazerem comentários, comentários positivos. Às vezes vocês têm alguma ideia e se quiser compartilhar, ficarei bem agradecido, tá bom? Obrigadão, qualquer coisa é só mandar mensagem.